O sol da manhã filtrava pelas persianas, lançando sombras listradas no chão de madeira do nosso quarto. Era uma cena de tranquilidade doméstica que eu havia aprendido a valorizar ao longo dos anos. Claire, minha esposa há 15 anos, já tinha saído para uma de suas viagens de trabalho, deixando para trás um leve cheiro de lavanda. As crianças ainda estavam dormindo, e sua respiração suave era um ritmo reconfortante pela casa. Eu saboreava meu café e me preparava para mais um dia equilibrando o trabalho remoto de Ti com as responsabilidades de pai. A vida tinha um ritmo, uma previsibilidade reconfortante que eu não questionava até aquela manhã de quinta-feira. Claire me ligou mais cedo do que o normal, sua voz carregando um tremor que eu nunca tinha ouvido antes. Jake, ela começou, preciso que cancele nossos cartões de crédito imediatamente. Minha bolsa foi roubada ontem à noite no saguão do hotel. Roubada, eu repeti, colocando o café de lado. O que aconteceu? Eu fui pegar um jornal e deve ter sido aí que deixei minha bolsa no balcão. Quando percebi e voltei, ela já tinha sumido. A segurança está investigando, mas, e você sabe como essas coisas são. A explicação dela foi suave, demais, mas eu atribuí isso ao estresse. Claire sempre foi cuidadosa com suas coisas, mas qualquer pessoa poderia ter um momento de descuido. Reafirmei que cuidaria dos cartões e não pensei muito mais sobre isso. Afinal, Claire era uma pessoa meticulosa, do tipo que sempre conferia tudo 2 vezes. Naquela noite, enquanto eu organizava os cancelamentos dos cartões de crédito, um pensamento insistente me incomodou: por que Claire não mencionou ter perdido a aliança de casamento? Ela sempre usava com muita dedicação, e se sua bolsa fosse roubada, certamente isso estaria em sua mente. Descartei o pensamento, considerando-o apenas paranoia. Algumas semanas depois, enquanto organizava documentos para a temporada de impostos, encontrei um envelope com a etiqueta ou conta de fidelidade. Hesitei. Claire havia herdado uma quantia considerável depois que seus pais faleceram, e embora mantivéssemos finanças separadas para questões pessoais, sempre compartilhamos o quadro geral. A curiosidade falou mais alto, e eu abri o envelope. O saldo da conta era saudável, mais de $400.000. Mas não foi o valor que chamou minha atenção, foi um saque de $3.000 feito 6 semanas antes. Minha mente corria enquanto eu tentava entender por que Claire precisaria de tanto dinheiro. Joias? Um presente? Não me lembrava dela mencionar nada sobre isso. Na manhã seguinte, liguei para a joalheria listada na transação. Uma mulher animada atendeu, e eu expliquei minha consulta sob o pretexto de verificar uma garantia. Oh, sim, eu lembro dessa compra, ela disse. Sua esposa estava substituindo suas alianças de casamento e noivado roubadas. Ela parecia muito chateada quando veio até aqui. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Claire nunca me contou sobre perder suas alianças. Por que ela teria me escondido isso? Naquela noite, Claire voltou de sua viagem como se nada tivesse acontecido. Ela me deu um beijo na bochecha, colocou sua bolsa no chão e perguntou sobre as crianças. Eu a observei de perto, procurando por rachaduras na fachada, mas seu calor e facilidade pareciam genuínos. Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada, e estava crescendo. Na semana seguinte, comecei a perceber as pequenas coisas que eu havia ignorado antes, como o celular de Claire estava sempre virado para baixo na mesa, como ela se apressava para se afastar quando uma mensagem chegava, como sua risada ao telefone soava e diferente. Eu disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Claire era minha esposa, minha parceira, a mulher que compartilhava meus sonhos e minhas dificuldades. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Em uma noite tranquila de sábado, depois que as crianças foram dormir, decidi confrontá-la. Estávamos assistindo a um filme, mas eu não estava prestando atenção na tela. Meu coração batia forte enquanto eu me virava para ela. Claire, comecei, há algo que você queira me contar? Ela me olhou, confusa. O que você quer dizer? Eu liguei para a joalheria, eu disse, tentando manter minha voz firme. Eles me contaram sobre as alianças. O rosto dela congelou, a cor sumindo de suas bochechas.
Jake, eu ia te contar. Eu só não queria te chatear. Foi estúpido, na verdade. Eu achei que as perdi durante uma viagem, mas depois as encontrei. Eu estava com vergonha. A explicação dela era plausível, até razoável. Mas algo na maneira como ela evitava meu olhar fez meu estômago se revirar. Eu assenti, deixando a conversa terminar ali, mas não estava convencido. Se Claire estava mentindo sobre isso, o que mais ela estaria escondendo? Naquela noite, fiquei acordado, olhando para o teto. As sombras dançavam à luz da lua, espelhando a turbulência em minha mente. Eu não poderia confrontá-la sem provas, e não queria acusá-la sem saber a verdade. Mas a confiança que eu antes tomava como garantida começava a desmoronar. Após aquela noite de sábado, me tornei um homem com uma missão. O comportamento evasivo de Claire havia rachado a fundação do nosso casamento, mas eu ainda me agarrava à esperança de que tudo fosse um mal-entendido. No entanto, uma sensação crescente de traição me empurrava a cavar mais fundo. Começou com o celular dela. Claire sempre foi cautelosa com ele, mantendo-o trancado e ao alcance das mãos. Uma manhã, enquanto ela estava no chuveiro, eu vi minha chance. O celular dela estava carregando na mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam enquanto eu o pegava. Para meu alívio e surpresa, se estava desbloqueado. Enquanto eu rolava pelas mensagens dela, nada parecia fora do normal à primeira vista. Conversas amigáveis com colegas de trabalho, lembretes do chefe dela e mensagens de grupo da família. Mas então, encontrei uma conversa com alguém salvo como Nick, trabalho. As mensagens eram sutis, mas perturbadoras. Piadas internas, elogios casuais e planos para se encontrarem durante as viagens de trabalho dela. Não havia nada explicitamente romântico, mas estava claro que eles estavam mais próximos do que simples colegas de trabalho. Coloquei o celular de volta e me retirei para a cozinha, tentando acalmar os pensamentos acelerados. Seria isso uma troca inocente, ou havia algo mais? Eu me sentia um idiota por duvidar dela, mas a dúvida persistente não me deixava em paz. O ponto de virada veio uma semana depois. Claire estava saindo para mais uma viagem de trabalho, desta vez para Chicago. Enquanto ela arrumava sua mala, percebi que ela parecia estranhamente animada, quase como se estivesse esperando por algo mais do que apenas reuniões de negócios. "Tudo bem?", perguntei casualmente. "Claro", ela disse com um sorriso brilhante. "É só uma grande conferência. Eu volto na quinta-feira." Ela me deu um beijo de despedida, seu calor parecia quase estranho. Enquanto a observava dirigir embora, um plano começou a se formar em minha mente. Se ela não fosse me contar a verdade, eu teria que descobri-la por conta própria. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, sentei-me no computador, com o coração batendo forte. Procurei por um software de rastreamento, algo discreto que eu pudesse instalar no celular de Claire. Eu me sentia um criminoso, invadindo sua privacidade, mas eu precisava saber. Após uma hora de pesquisa, encontrei um programa que parecia perfeito, dele funcionaria silenciosamente em segundo plano, me enviando atualizações de localização e registros de chamadas. No dia seguinte, antes que ela voltasse de sua viagem, instalei o aplicativo no celular dela enquanto ela estava ocupada com as crianças. Demorou apenas alguns minutos, e depois estava feito. Meu coração doía enquanto devolvia o celular dela, fingindo que nada havia mudado. Nas semanas seguintes, a verdade começou a aparecer, pedaço por doloroso pedaço. O aplicativo de rastreamento revelou que as viagens de trabalho de Claire frequentemente incluíam desvios longos para lugares bem distantes dos supostos locais das conferências. Chicago se transformou em Milwaukee, uma viagem a Nova York incluiu uma parada inexplicada em New Jersey. Cada descoberta era como uma faca se aprofundando ainda mais no meu peito. O aplicativo também mostrou um padrão, o nome de Nick aparecia frequentemente nos registros de chamadas dela, sempre durante as viagens. À noite, ela lhe mandava mensagens. "Te vejo amanhã. Não vejo a hora." Frases simples que carregavam um peso que eu não podia ignorar. O golpe final veio quando eu rastreei a localização dela durante uma suposta pausa para o almoço em um hotel em Chicago.
Ela não estava em um restaurante ou sala de reunião, ela estava em uma suíte privada. Meu sangue ferveu enquanto eu via a localização dela ficar lá por horas. Confrontá-la naquele momento parecia impossível. Eu não queria começar uma briga na frente das crianças e não sabia o que diria. O homem que antes confiava plenamente em sua esposa agora se sentia um estranho em sua própria casa. Toda vez que Claire sorria para mim ou me dava um beijo de boa noite, eu me perguntava quanto disso era real. Contei à minha melhor amiga, Ethan, que me conhecia desde a faculdade. Durante algumas cervejas em um bar local, eu disse tudo: as mensagens, o aplicativo de rastreamento, a suíte de hotel. Jake, Ethan disse, sua voz pesada, você precisa confrontá-la. Não pode deixar isso continuar. Eu sei, admiti. Mas eu preciso de provas. Provas reais. Algo que ela não possa negar. Ethan assentiu, com o rosto sério. Só, e tenha cuidado. Esse tipo de coisa pode destruir um homem. A oportunidade chegou mais rápido do que eu esperava. O aniversário de Claire estava chegando, e ela estava planejando uma grande festa com amigos e família. Ela se jogou nas preparações, sua empolgação quase mascarando a distância crescente entre nós. Observá-la era como ver um estranho usando o rosto da minha esposa. À medida que o dia da festa se aproximava, finalizei meu plano. Eu faria minha jogada durante a celebração, quando ela menos esperasse. Não era só sobre expor a verdade, era sobre recuperar minha dignidade. No dia da festa, Claire parecia radiante. Ela ria e conversava com nossos convidados, a anfitriã perfeita. Eu me sentia como um estranho em minha própria casa, observando-a encantar todo mundo enquanto sabia a verdade. Mas eu me mantive calmo, esperando o momento certo. Quando o momento chegou, levantei meu copo, sinalizando para a atenção de todos. A Claire, comecei, forçando um sorriso. Minha linda esposa de 15 anos. Uma mulher que me ensinou tanto sobre amor, confiança e surpresas. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Claire vacilou, a confusão piscando em seus olhos. Eu tirei um envelope do bolso. Dentro deste envelope, continuei, estão algumas surpresas minhas. Provas de quanto minha esposa valoriza nosso casamento. Provas de como ela passa suas viagens de trabalho. Suspiros preencheram a sala enquanto eu entregava o envelope aos pais dela. O rosto de Claire ficou pálido, sua fachada confiante desmoronando. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Eu fiquei ali, observando seu mundo se desfazer, sabendo que não havia volta. O silêncio era sufocante, se estendendo infinitamente nos momentos após o meu brinde. Claire ficou congelada, o envelope tremendo em suas mãos enquanto seus pais a olhavam com incredulidade. Os murmúrios entre nossos convidados aumentaram, como o rugido de uma tempestade se aproximando. Eu observei enquanto a expressão de Claire mudava: choque, confusão e, finalmente, medo. Ela deu um passo para trás, apertando o envelope contra o peito. Jake, o que é isso? Sua voz vacilou, mas ela ainda tentava manter o controle, uma tentativa fútil de afirmar autoridade no caos que se desenrolava ao seu redor. Você sabe exatamente o que é, Claire, eu disse, minha voz calma, mas cortante. Vai em frente. Abra. Mostre a todos o quanto você tem sido uma esposa dedicada. As mãos dela tremeram enquanto abria o envelope. Dentro estavam impressões das mensagens de texto dela, capturas de tela do aplicativo de rastreamento mostrando seus desvios, e recibos de hotel que não correspondiam aos locais das conferências que ela dizia ter frequentado. O último item era uma impressão do histórico de conversa dela com Nick, aparentemente inofensivo à primeira vista, mas condenatório quando combinado com os locais e horários. A cor sumiu do rosto dela enquanto lia. Isso não é. Jake, não é o que você pensa, ela balbuciou. Não é, eu retruquei, dando um passo à frente. Então explique para todos. Explique os encontros secretos, as suítes privadas e as mensagens como o mal posso esperar para te ver amanhã. Vai em frente, Claire. Eu estou morrendo de curiosidade para ouvir como tudo isso faz sentido.
Os pais de Claire pareciam horrorizados. Sua mãe, Judith, foi a primeira a falar. Claire, e isso é verdade? Você está traindo o Jacob? Não é assim. Claire gritou, as lágrimas começando a cair. É complicado. Por favor, me dê uma chance de explicar. A sala explodiu em sussurros, os convidados trocando olhares entre si e para nós como espectadores de uma peça trágica. Ethan, que estava perto do fundo, trocou um olhar comigo e fez um leve aceno de encorajamento. Ele me dissera que esse momento seria brutal, mas necessário. Claire tentou se aproximar de mim, sua voz subindo em desespero. Jake, por favor. Podemos conversar sobre isso em particular? Isso é entre nós. Não, Claire, eu disse firmemente, dando um passo para trás. Isso deixou de ser entre nós no momento em que você mentiu para mim, para sua família, para todos aqui. Você tem fingido ser a esposa perfeita enquanto se esgueirava pelas minhas costas. O tempo de conversas privadas acabou. Suas lágrimas se transformaram em soluços, e ela caiu em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. A sala parecia carregada de tensão, a mesma que surge antes de uma tempestade. Ninguém sabia o que dizer ou fazer. O pai de Claire me olhou, o rosto dele misturando confusão e raiva. O que vai acontecer agora, Jacob? Ele perguntou baixo, como se preparasse para a resposta. Eu já tomei as providências, respondi, mantendo o tom calmo. Os papéis do divórcio estão prontos. A casa está em meu nome, e eu tenho a guarda primária dos filhos. Claire vai precisar decidir os próximos passos em outro lugar. O peso das minhas palavras ficou no ar. Claire olhou para cima, o rímel escorrendo pelas bochechas. Jake, não faça isso, ela implorou. Por favor, vamos resolver isso. Pelas crianças, por nós. Eu cometi um erro, mas podemos consertar. Um erro, eu repeti, minha voz subindo apesar do esforço para me manter calmo. Um erro é derramar café ou esquecer um aniversário. Você não cometeu um erro, Claire, você fez uma série de escolhas deliberadas. Ao longo de meses, talvez anos. Escolhas que destruíram esta família. Me virei para os convidados, minha voz agora firme. Obrigado a todos por virem. Acho que a festa acabou. Agradeceria se vocês nos dessem um pouco de espaço. A multidão hesitou, dividida entre curiosidade e desconforto. Lentamente, eles começaram a sair, murmurando entre si. Ethan ficou para trás, sua presença uma força estabilizadora. Os pais de Claire também ficaram, claramente sem saber como lidar com o desastre que acabará de acontecer. Quando a casa estava vazia, exceto por nós dois, Claire quebrou o silêncio. Jake, ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. Sinto muito. Eu não queria que nada disso acontecesse. Eu a encarei, a mulher que eu amava e confiava há tantos anos. Ela parecia pequena, quase irreconhecível em sua vulnerabilidade. Mas a dor que ela me causou era uma onda gigante, afogando qualquer pena que eu pudesse sentir. Eu quero ouvir, eu disse finalmente. Tudo. A verdade. Sem desculpas, sem justificativas. Apenas me diga tudo. O que se seguiu foi uma confissão que destruiu o pouco que restava de fé que eu tinha nela. Ela admitiu que conheceu Nick durante uma viagem de trabalho no ano anterior. No começo, ela insistiu, era apenas profissional, algumas refeições compartilhadas, conversas sobre o trabalho. Mas, em algum momento, ultrapassaram a linha. Ela descreveu como o prazer do segredo e a atenção que Nick lhe dava faziam se sentir viva novamente, um sentimento que me cortou até a alma. E quanto a mim, perguntei, minha voz rouca. Eu não fui o suficiente para você? Não, ela disse rapidamente, os olhos arregalados de pânico. Você é um ótimo marido, Jake. Eu me perdi. Não sabia como te contar que estava me sentindo assim. Então você mentiu, eu disse, minha voz se tornando mais dura. Você mentiu, traiu e traiu a única pessoa que te deu tudo. Ela desabou novamente, mas eu não a consolarei. Eu não podia.
A Claire que eu pensei que conhecia se foi, substituída por essa estranha que destruiu nossa vida juntos. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. Claire tentou falar comigo novamente, mas eu disse que não havia mais nada a ser dito. Minha decisão estava tomada. Na manhã seguinte, ela fez as malas e saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa ficou estranhamente silenciosa. Pela primeira vez em anos, eu estava sozinho. E, ainda assim, no meio da dor, senti uma estranha sensação de alívio. A verdade estava revelada. A fachada havia caído. E agora, eu poderia começar a reconstruir minha vida sem ela. Os dias após a partida de Claire foram um turbilhão de papelada, conversas desconfortáveis com as crianças e noites sem dormir. No começo, havia uma satisfação sombria na minha nova solidão. Achei que havia me libertado da teia de mentiras, que poderia recomeçar. Mas o silêncio na casa era ensurdecedor. Cada cômodo guardava uma memória, um fantasma da vida que compartilhamos. As crianças perguntavam por ela constantemente, suas perguntas inocentes cortando mais fundo do que eu esperava. Mãe vai estar em casa para o jantar amanhã? Daniel perguntou uma noite, com o garfo suspenso sobre um monte de espaguete. Não, querido, eu disse suavemente, forçando um sorriso. Mamãe está ficando em outro lugar por enquanto. É porque você está bravo com ela? Emma perguntou, seus grandes olhos cheios de preocupação. É, e complicado, eu disse, a bola na minha garganta dificultando minha fala. Mas, não importa o que aconteça, os dois amamos vocês muito. Eles assentiram, aceitando minha resposta por enquanto. Mas os medos não ditos deles pairavam no ar, pesando sobre todos nós. Semanas viraram meses, e a ausência de Claire se tornou um vazio imenso na vida de todos nós. Eu me joguei na paternidade, no trabalho e em qualquer coisa que mantivesse minha mente ocupada. No entanto, de vez em quando, me pegava rolando por fotos antigas, revisitando os momentos mais felizes, que agora pareciam uma piada cruel. Eu achava que estava me curando, seguindo em frente. Mas o luto não é linear, e algumas feridas apodrecem sob a superfície. A raiva que havia alimentado minhas ações durante a festa esfriou em uma dor vazia. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda amava Claire, ou talvez a versão dela que eu havia construído em minha mente. Uma noite, enquanto as crianças e eu nos acomodávamos para assistir a um filme, a campainha tocou. Eu abri a porta e encontrei Claire lá, parecendo menor do que eu já havia visto. Seu rosto estava pálido, seus olhos com as marcas do choro. Ela segurava um envelope manila, seus nós dos dedos brancos contra sua superfície. Jake, ela disse, a voz trêmula. Podemos conversar? Por favor. Contra o meu melhor julgamento, eu dei passagem, permitindo que ela entrasse. As crianças, ao ouvirem sua voz, correram até ela, seus gritos de "oh mamãe", quebrando a tensão no ar. Ela as abraçou com força, lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu observei de longe, com os braços cruzados, sem saber o que sentir. Depois que as crianças foram mandadas para a cama, nos sentamos à mesa da cozinha. Claire deslizou o envelope em minha direção sem dizer uma palavra. Eu o abri cautelosamente, meu coração batendo forte. Dentro, havia documentos médicos, resultados de exames, formulários de hospital. As palavras na página se turvaram enquanto meu cérebro tentava processá-las. Eu não sabia como te contar, Claire disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu estou me sentindo doente há meses. Eu pensei que fosse estresse, culpa, tudo o que aconteceu com a gente. Mas, e é câncer? A sala girou. Eu segurei a beirada da mesa, o ar faltando em meus pulmões. O que, e que tipo de câncer? Eu finalmente perguntei. Câncer de ovário em estágio 4, ela disse, a voz falhando. É agressivo. Os médicos dizem que, e não há muito o que eles possam fazer. Os meses que se seguiram foram uma inversão cruel da nossa separação. Claire voltou a morar comigo não como minha esposa, mas como alguém que precisava de cuidados, apoio e compaixão. Eu julgava entre levá-la aos tratamentos, gerenciar as crianças e manter a casa funcionando.
cada dia parecia uma caminhada através de uma névoa, cada passo mais pesado que o anterior. A amargura que eu sentia por ela começou a se dissolver, substituída por algo muito mais doloroso, o arrependimento. Eu a odiava pelo que ela fez, mas me odiava mais por como chegamos até aqui. Eu queria vingança, justiça. Agora tudo o que eu queria era tempo que não tínhamos mais. Uma noite, enquanto eu estava ao lado da cama dela, ela estendeu a mão para mim. Seu aperto estava fraco, seus dedos frios. Jake, ela murmurou, os olhos meio fechados. Sinto muito. Por tudo. Eu não merecia o seu amor, mas você me deu mesmo assim. Lágrimas turvaram minha visão. Pare, eu sussurrei. Você não precisa. Não, eu preciso, ela interrompeu, a voz firme apesar de sua fragilidade. Você me deu tanto, e eu joguei tudo fora. Mas eu te amei, Jake. Sempre amei. Mesmo quando eu não merecia. Eu não consegui segurar o soluço que me escapou. Eu te amei também, eu disse, minha voz quebrando. Ainda amo. Ela sorriu suavemente, os olhos brilhando. Cuide das crianças. E de você. Você merece ser feliz. A mão dela escorregou da minha, e a respiração dela desacelerou. Eu fiquei com ela até as primeiras horas da manhã, observando enquanto a vida se afastava de seu corpo. Nos dias após o funeral, a casa parecia mais vazia do que nunca. As crianças se agarraram a mim, seu luto cru e sem filtro. Eu tentei ser forte por elas, mas houve momentos em que eu quebrei, me retirando para o banheiro ou para o carro para chorar onde elas não pudessem ver. Olhando para trás, percebi a verdade sobre o amor dele é bagunçado, imperfeito e, muitas vezes, doloroso. Claire e eu falhamos um com o outro de tantas maneiras, mas o amor que compartilhamos foi real, mesmo que fosse quebrado. Agora, enquanto estou em seu túmulo, as crianças ao meu lado, encontro um tipo estranho de paz. Eu levarei à memória delas não só a traição, mas a alegria, o riso, os momentos fugazes de felicidade. A vida segue em frente, mas as cicatrizes permanecem, um testemunho de tudo o que tivemos e perdemos. E talvez isso seja o suficiente.